próxima personagem é a Diraba de Murati, certo? Como a nossa protagonista, a Gunsu Lee, ou a Lady Lee, né? Depois que ela vira ali a esposa do rei, ela vira a senhora Lee. Primeiro é dama da corte Lee, depois Lady Lee, senhora Lee. Ela vai subindo de nível na escala social do harém. Vamos ver aqui o videozinho da nossa querida Diraba. Vamos lá. Ok, então a gente tem aí a nossa linda Diraba de Murati como a Gunsu Lee. Fran, fala aí da nossa Gunsu Lee, a nossa protagonista. Vai lá, abre o seu coração. O confessionário. Eu confesso que fiquei muito dividida com esse personagem dela. No início a gente torce, logicamente, dela com pudim com pudim de cachaça, que ainda não era pudim de cachaça, mas aquele amor de criança, aquele amor de adolescente e tudo mais. E você até torce que os dois fiquem juntos, dentro daquela visão dela celestial, daquele desenho que ela fez, que ela desejava para os dois. Enfim, o mundo deu muitas voltas, capotou e ela terminou aí, como sempre, aquele plot de se encontraram quando crianças e depois se encontram quando adulto, e o amor continuou desde criança até agora, e aquela zorra toda que a gente sabe que aconteceu com o rei. Bom, aconteceu, aspas, dentro do roteiro do drama, porque o personagem dela é um personagem fictício. Mas foi uma maneira, vamos dizer assim, romântica, poética, de contar um lado da história chinesa, de contar um lado da história do rei Yanzhang, que se torna o primeiro imperador chinês, o primeiro imperador de Qin, que dá origem à China. E aí você desperta para esse lado histórico. Quantos de nós procurou estudar um pouco da história para saber um pouco mais desse imperador? Eu, inclusive. E a gente vê que esse personagem mesmo fictício está imbuído, está cheio de sentimentos dicotômicos. Uma hora ela gosta do rei, no início não, ela odeia, detesta, e ele faz tudo, né? Ele passa o maior pano, ele passa toalha, passa perfeito, passa tudo para ela, e ela lá fazendo anos glicosado, né? Até que finalmente ela é conquistada exatamente por ele ser tão insistente. Ele foi tão insistente que já estava me dando nos nervos. Mas ela não resistiu. Quem iria resistir? Quem há de resistir? O charme do Bim-Bim. Porque a gente está falando, estamos falando do drama. Estamos falando do drama. Do drama, do Bim-Bim. O rei, pelo amor de Deus, correria léguas dele. Mas ela consegue também ver esse lado oculto dele, que não o tirano, mas de alguém que se preocupava, que era muito inteligente, que se preocupava com a sociedade daquela época, que era uma sociedade feudal, que havia escravidão, e que ele vai e consegue abolir tudo isso, que ele consegue dar uma repaginada na sociedade da época. Ela vê isso nele, vê e mostra, através da ótica dela, através dos olhos desse personagem,
a gente começa a ver um outro lado daquele rei que futuramente será o imperador. E você observa que no desenrolar da trama, há também, por mais que se fale que ele era um tirano, que ele matava, aquela cena de quando ele entra finalmente em Randan, em que ele se lembra de todo o bullying, de todas as humilhações que ele sofreu quando criança. Ele se lembra até de que o Zezinho lá tinha mijado na cabeça dele e mete a faca no carinha, né? Nada mais justo. Mijou na minha cabeça, agora eu te pego. Agora quem manda sou eu. E aí você vê que esse personagem cresceu também com o rei. Esse personagem mesmo fictício cresceu com o rei e promoveu essa mudança nele. Esse personagem fictício veio para dar uma adoçada, para colocar um pouquinho de mel nesse caminho espinhoso de ser um dirigente, de ser um governante, de ser aquele que vai unificar, que vai levar à morte 700 mil, 800 mil pessoas, é o que se consta, nessa guerra dos 7 estados, 7 com o Tim. Né? Então, você vê que esse personagem mesmo fictício, esse personagem da Juraba, traz para a gente essa ótica, essa mudança desse dirigente, e quanto ela cresce com ele, cresce em sentimento, cresce com ele também em visão, e ela influencia, quer queira, quer não, essas decisões. Onde que o rei peca e onde que ela peca? Ela não se desgrudou do passado. O personagem não se desgruda do passado. Continua arraigada as suas origens, vamos dizer, de infância, daquele amor de infância, achando que ainda vai ter alguma coisa. Eu acho que em nenhum momento ela se conscientizou de que a época é outra, que o rei vai usar o filho dela como um peão para motivar o seu filho biológico, o Fuzu, para ser futuramente o príncipe herdeiro. E isso faz parte da cultura do governo, da cultura dos reinados. Isso era o normal. Seria muita idiotice ela achar que o filho dela, que não era filho biológico do rei, fosse ascender ao trono, como foi o caso dele. Ele ascendeu, teria ascendido, e inclusive se pergunta muito que na época era o confucionismo que era predominante, e o Yinzhang, ele sufoca esse confucionismo por uma modalidade chamada de legalismo, ou legalista, e que só serve aquilo que está escrito e tudo que diga direito, tudo que diga respeito à agricultura, medicina, só as ciências, vamos dizer, exatas. O restante, filosofias, outras coisas, tudo por lixo. Ela sobrevive isso. Esse personagem nos mostra isso e nos leva ao mundo da história de verdade. A Juraba, como sempre, ela consegue, com aquele jeitinho dela, um momento muito... Eu digo que ela é tão doce que chega a ser enjoativa, mas, ao mesmo tempo, ela mostra um lado forte. O personagem mostra um lado forte quando batalha ao lado dele, quando dá ordens ao exército, e o exército a obedece. Ela também tem uma visão estratégica, ela também tem liderança. No cômputo geral, o personagem da Juraba, mesmo fictício, tem a soar, porque desperta em nós o interesse pelo esse lado histórico. Uhum. Você, Gervásio? Obrigado, Fran. Vai, Gervásio, voltou. Infelizmente, eu não pude... Voltei. A internet aqui tá horrível. Deixa eu ler aqui um comentário. Eu perdi, cadê? Você leu aqui o comentário dela falando... Eu não sei quem foi. Deixa eu ler aqui. Cadê, meu Deus? Cadê? Aqui, ó. A Larissa falou: as caras e bocas do Gervásio descobrindo as coisas. Elas estão rindo aqui das suas caras e bocas descobrindo Olha as só, coisas.
Larissa, né? Larissa, olha só. Eu só vi o episódio 8. Então, o que estão dizendo pra mim são um bando de spoilers. Eu não me importo com spoilers. Então, realmente, eu fico espantado. Acontece, meu Deus, isso, caramba. Então, eu sou espontâneo. Tá até despertando mais o interesse dele ainda pra ver. Sim, sim. Só pra resumir para o pessoal, eu tenho um problema sério em dramas com tramas de harém e tramas políticas. Eles não me chamam atenção. Demora muito, tem que ser uma coisa muito boa para chamar atenção. E eu tive dificuldade gigantesca de ver 8 episódios desse drama. Eu me senti sendo empurrado. Eu tava assistindo o mito do Sísifo. Eu tava empurrando uma pedra para cima da montanha acima, para depois ela descer de volta. Então, realmente, só no episódio 8 que começou a chamar minha atenção do jeito como a Gonçoli começou a agir contra o rei. Aí que, agora me chama atenção. Por este motivo, o que eu vi dela até agora, até o episódio 8, foi que era uma mulher decidida. Ela tem os seus princípios morais muito bem decididos. Até aquele momento que eu tava vendo. Ela sabia que estava sendo percaçada pelo rei de Kim. Ela se sacrificou para salvar alguém que podia ser o meu amor dela? Podia, mas também era o seu irmão de artes marciais. Alguém que ela conheceu, cresceu com ela. Então, pelo menos, ela fez isso por uma questão de amor fraternal, no mínimo. Sim. Ela foi, quando conheceu quem era o imperador, ficou realmente puta com ele, na verdade, a cara dela, que ela ficou assim, seu safado, desgraçado, é você o tempo todo e me usou. Tá bom, me dá o remédio, me dá o antídoto, eu vou salvar ele, em 3 meses eu volto. Ela volta, e dá pra ver na cara dela que ela não quer estar lá, ela odeia estar lá, ela tem coragem de peitar o imperador. Eu não gosto de você, não. Quero que você morra mesmo, desgraçado. Você matou... Quanta gente você matou do meu povo? Eu quero que você morra mesmo. E ela, quando ela descobre-se grávida do seu irmão / primeiro amor, ela ficou com vontade de defender aquela criança incrivelmente. O imperador, assim, o imperador puxa a espada. Eu posso te matar. Pergunta pra sua vida. Não vou implorar. Por quê? Eu tenho medo de você, não. Literalmente. Isso eu acho uma coragem gigantesca. Se durante as tramas, futuramente, ela ficar nessa coisa de ir e voltar relacionada ao Imperador e ao Jinke, os seres humanos são falhos, então sempre tem aquelas coisas descecidas. Como a própria Fran falou, eu acho que ela devia ter resolvido seus casos, seus dilemas no passado, para poder não ficar nessa dúvida. Porque o lugar que ela estava não é um lugar seguro. Mesmo o imperador protegendo ela, aquele ninho de cobras que é o harém, queria matar ela de qualquer jeito. E originalmente ela não queria nem estar lá. Mas as linhas de cobra acham que essa pobretona tá querendo criar nosso poder. Mas não podemos enfrentar ela pessoalmente, porque senão ela matar a gente na porrada. Então usa os métodos mais horríveis possíveis. Gostei do personagem. Vocês estão me motivando a continuar. Eu vou tentar continuar. Vou tentar sair da pedra rodando quando descer da montanha. Você não chegou nas partes boas ainda. Esse que é o problema. Chega lá que aí você vai gostar. Tem muita treta eu escutei boa. Eu fiz um comentário de uma colega minha que falou que lá para episódio 17, 18, 17, 18 que é que fica bom. Do 18 pra frente é que o bagulho pega. Cara, é que o negócio fica eu vou bom. tentar até ver. Infelizmente, não tem liberado pro Viki do Brasil, que é uma sacanagem. A legenda tá bem difícil no YouTube. E o pior de tudo... Tá? E o pior de tudo é que o pessoal que colocou no YouTube, eles pegaram de fontes diferentes, legendas diferentes. Solange, deixa a Solange comentar agora o que ela acha da Gonçoli. Vai lá, Solange. Olha, eu não vou passar o pano pra ela, não. Eu vou apanhar aqui, mas eu não vou pelo seguinte. No momento que ela resolveu ficar com ele, eu acho que ela sacaneou. Ela traiu, ela fez algumas coisas ali que me irritaram.
Se quer que eu tô mesmo problema do Gervásio. Eu assisti também no YouTube, não tem. Mas tem uma parte que vocês me tirem a dúvida. Quando ela fala para ele que eles estão na cabaninha lá, que ela achou que ela desconfiou que estava grávida quando ela estava sendo torturada, e ela ficou quieta. Sim. Aí que eu fiquei com mais raiva dela. Ela não contou para ele. Filho, ela estava sendo torturada, ela ia perder a criança ali, né? Provavelmente. O senso de ela é meio. É o que eu falo, o senso da responsabilidade é muito esquisito. Ela é meio estranha, Eu achei estranho, eu falei, se ela estava grávida e estava lá sendo torturada, ela podia pedir socorro ali, né? Falar que estava grávida, ele ia lá socorrer ela. E muito feliz da vida ainda, né? Eu acho que assim. Mas ela me irritava. O final dela é perfeito pra ela, porque eu sempre senti ela meio suicida. Ele passou muito pano pra ela. Ela, no momento, ela tinha que ser mais. No momento, ela tinha que ser coerente com o que ela assumiu. Ela assumiu que ia ser concubina dele e não fazer algumas atitudes lá que ela chegou a trair ele passando pano. Até que naquela parte ali ele não aguentou, ele não tinha o que fazer, porque senão ele ia perder o respeito lá no reinado, né? Que aí ele teve que colocar ela para ser torturada. Mas eu não passo pano para ela, não. Eu acho que ela não foi coerente com o que ela assumiu de fazer. Minhas opiniões sobre a Sully. Ai, meu Deus, concordo com várias coisas que vocês falaram. Eu acho assim, ela tem um começo muito forte. Pra mim, até hoje, é o melhor personagem que a Diraba já fez. Apesar de todos os problemas que a personagem tem. Certo? Tanto em termos da personagem, ela fazendo a personagem, como em termos de ali ela com o par romântico, o Bim Bim. Se bem que ela com o Dom Juan Jun também é muito bom. Seria o que eu vejo como segundo melhor dela. Mas eu acho que ela aqui, ela arrasa. Só que o que acontece? A personagem começa muito forte. Muito, assim, tanto que eu achei... Assim, eu quando vi o drama pela primeira vez, eu sinceramente achei que ela viraria a rainha dele. Porque ele dá todas as chances pra ela fazer isso. Ele oferece a ela o tempo todo... Seja minha rainha, e ela nega. E a partir daí eu já não gostei. Porque eu acho que a partir do momento que ela se assumiu ali como do lado dele, se ela vai lutar num exército dele como uma general dele, por que ela não pode ser a rainha dele? Entendeu? Por que ela não assume essa responsabilidade de estar ali lado a lado para lutar por um bem comum? Ela fala isso quando ela ainda é a Gunsuli ali da floresta, ela tá lá no enterro do avô, ela fala, eu queria ter poder para fazer algo melhor. Lembra que ela fala isso? Para poder ajudar o povo, para poder mudar o destino das pessoas. Ali era a chance dela realizar aquilo que ela queria. Era ele dando a chance dela de ter uma posição ao lado dele em que ela poderia, inclusive, Fran, sendo rainha, tendo os poderes, colocar o filho dela como herdeiro do trono. Se ela corresse atrás disso, entendeu? Se fosse uma vontade dela. Então, pra mim, o personagem dela começa a enfraquecer a partir desse momento que ela não assume essa posição. Faltou... Eu falo, a ambição é um problema, mas quando falta também é problema. Faltou uma ambição nela. Se ela tivesse um pouco mais de ambição, ela não tinha tido o destino que ela teve. Certo? E nem todas as pessoas que estão à volta dela, porque além de tudo ela não pensa nos outros também, sabe? É o que eu falo. O Han Shen, o Sênior, morre por culpa dela, por ela ter não se planejar e não meter os pés pelas mãos, literalmente, porque é o que eu falei, essa questão do imperador, do rei, desculpa, é rei, tá ali disputando, botar o filho dele, o filho dela pra disputar o trono ou um ser peão. Gente, todo rei faz isso com filho, seja biológico, não biológico, entendeu? Preferido, não preferido. Isso faz parte da construção de um príncipe que vai assumir um trono. Senão você vai ter Estamos vendo isso em Stereo Love, né? Pois é, isso faz parte, você tem que ter essa jogada. As pessoas, para serem fortes, elas não nascem fortes, elas têm que passar por problemas, por disputas. O herdeiro forte, ele tem que ser construído. E ela podia muito ter ajudado nessa questão de construir um herdeiro forte, sabe? Então, pra mim, nisso dela ficar sempre dividida ali, entre aquela coisa da família dela, do irmão dela. E ela, como a Solange falou, concordo muitíssimo, ela engana ele o tempo todo. Mente pra ele o tempo todo. Aquela parte ali que ela ajuda...
Gente, ela é toda simpática com quem não merece, sabe? Com a cobra traíra, com a outra cobra que tentou matar ela 1000 vezes. É simpática lá com o Yandan, o príncipe. Ela, cara, é ela que ajuda aquele cara a fugir. Ela é responsável pela desgraça dela. Porque ela que ajudou na história, vamos parar pra analisar? Ela fez o príncipe fugir e é esse príncipe que usa o Jinke pra tentar matar o rei depois de que ferra a vida dela. Ou seja, a pessoa que ela salvou é a pessoa que fode ela depois. Entendeu? E ela faz tudo isso mentindo pra ele, e ele achando que ela tava em perigo, tanto que ele achou que ela tava em perigo, que ele traz o filho dela de volta, porque ele ficou com pena, lembra? Depois disso que ela faz, que ela mente pra ele e faz o Yandan fugir, e ele achava que ela tava sequestrada, ele fala, vou trazer seu filho de volta, porque você podia ter morrido e você não tinha seus filhos com você, e tal. Olha ao ponto que ele tá enganado. E o pior de tudo, que eu acho que naquela cena, ela é uma mulher que dá valor a tanto a vida, as pessoas. Você vê quantas pessoas morrem naquela trama dela ali? Pra ela salvar o Yandan? Quantos soldados, quantos guerreiros morrem ali pro Jinke quando ele vai lá pra salvar o príncipe Yandan? Quantas pessoas morrem enganadas? Eles estavam ali pra defender ela, pra proteger ela, e ela fingindo que estava sendo sequestrada e ajudando o cara a escapar. Então ela, pra mim, ela é um personagem com... O pessoal fala ela é muito justa, eu não acho. Ela tem valores muito instáveis. Bipolar. Ela é muito bipolar. Quando a coisa vai pro lado que ela quer, ela faz uma coisa. Quando eu diria até que ela é meio louquinha, sabe? Porque eu tô falando, gente, nessa cena morre muita gente, para pra ver. Ela vai com um grupo de soldados, certo? Pra falar com o Yandan. E aqueles são soldados que ela conhece, pessoas que estão ali pra proteger ela. E ela finge que ela tá sendo sequestrada pra ajudar o Jinke a salvar Yandan. E todas aquelas pessoas que estavam ali pra proteger elas morrem. Jinke, em um golpe, mata todo mundo. Não sei se vocês lembram dessa cena. Todo mundo perde o pescoço. Tanto que quando o outro chega lá, aquele soldado que é o soldado principal do Bim Bim, fala, gente, eu não sei nem como esse povo morreu. Tá tudo com golpe todo mundo com a cabeça lá, lembra? Um corte aqui na goela. Então, ela não é a defensora da justiça. Ela acabou de usar várias vidas, entendeu? Pra salvar, pra enganar o rei dela, pra enganar o marido dela e salvar uma pessoa que no final das contas vai ser aquela pessoa que vai trazer toda a desgraça pra ela depois. Então, pra mim, ela tem decisões muito loucas. E assim, eu sei que no início ela foi obrigada a ficar com ele, mas ela volta 2 vezes pra ele por livre e espontânea vontade. A primeira ela foge, ela volta por causa do filho, ok. Mas tem uma segunda vez que ele deixa ela ir embora e ela volta com as próprias perninhas. Vocês lembram disso? Que é quando ela salva ele lá, como você falou, quando ele volta no estado que tinha, onde ele viveu quando era criança, e ele some, lembra? Que ele some, ninguém acha ele, ninguém sabe onde ele tá, e ela volta pra salvar ele. Então, é o momento que ela descobre que ele conhece ela desde pequena, por isso que ele é apaixonado por ela. E ela volta com ele de novo. A partir do momento que ela decidiu aquilo ali pra vida dela, sabe? O que ela tinha que fazer? Agora eu vou ser sua rainha, vamos lutar juntos essa guerra e vamos fazer tudo melhor pro povo, vamos seguir junto. E ela não faz isso. Por isso que eu acho que a serva dela não tá errada, sabe? A serva dela, ela é leal a ela o tempo todo que ela é leal ao rei. A partir do momento que ela também tem uma desconfiança que, como você falou, Fran, ali no final ela tá faltando com a lealdade ao rei, porque ela tá se encontrando com outro cara, sabe? Com um cara que quer matar o rei, não é qualquer coisa, gente. Ele tá indo lá pra assassinar ele, pra assassinar o rei dela. Como é que eu vou julgar essa serva como errada? Quando ela envenena o Jinke pro rei ter uma chance de lutar com o Jinke, porque de igual pra igual eles não iam poder, certo? Ela está certíssima, ela está sendo fiel ao rei dela. Porque a função dela é proteger Agun Suli, a Lady Li, e o rei, e não encobertar ela no encontro dela com o amante dela. Entendeu? Por isso que eu não vejo a serva dela como errada. Então, a serva dela tá certíssima, sabe? Certíssima mesmo. Até o final, aquela serva é a melhor personagem pra mim. Porque ela foi ela conseguia ser leal à Lady Li e conseguia ser leal ao rei. Agora, ela não pode ficar passando pano pra encontro, sabe? Tendo encontro com outro, eu vou aqui fingir que eu não tô vendo nada. Lógico que não. Então, e eu acho assim, que ele foi muito bom com ela. E isso foi mudando a visão que ela tinha dele,
sabe? Ele sempre protegeu ela sempre protegeu o filho. Ela salvou... É isso mesmo, as pessoas pensam, ele tirou o filho dela. Gente, isso, tudo que ele faz na história era extremamente comum. Os reis tiravam seus filhos, as crianças, do palácio que eles moravam e levavam para outros por questão de proteção. As crianças sofriam muito atentado dessas concubinas, dessas mulheres cobras que a gente fala. Então se costumava a levar essas crianças para longe para elas não terem acesso e matar esses filhos por causa da disputa de poder. Eu até comentei com a Fran que isso acontecia no Ocidente também. Em Versalhes, por exemplo, o palácio francês que o rei da França governava, as crianças não viviam em Versalhes. As crianças eram levadas para longe, certo? Para não passar pelo mesmo perigo do herdeiro do rei francês ou dos filhos do rei francês morrerem. Então, todas as crianças só entravam em Versalhes a partir dos 16, 17, 18 anos. Enquanto eles não chegavam a essa idade, eles não pisavam no Palácio de Versalhes, na França. E isso funcionava também para a China Antiga, para outros reinados. Então, ele faz isso, inclusive, para proteger a criança. Não é só uma questão de separando a mãe do filho. Então, a gente tem que sempre tentar olhar o contexto. Eu gosto da personagem, como eu falei. Eu acho que ela começa muito forte. Adoro aquela cena aquela cena que ela tá toda de vermelho, que é a capa do filme, que eles estão até com a roupa parecida. Eu achei, por ter visto isso, eu achava que ela tinha se tornado a rainha dele. E não era só aquela questão do julgamento daquela outra concubina que fez 1 quilo de mentira e elas estão ali expondo as verdades que ela tentou matar ela e tal, não sei o quê. Eu falei, mulher, assume a posição de rainha. Então ela me irritou o tempo todo porque ela não se assumiu, sabe? 100%, como a Fran falou, ela sempre ficou em cima do muro. Ela acabou que no final ela não tomou uma decisão. E isso... Ela foi muito forte pra salvar os amiguinhos, como eu falei, inclusive nesse momento matando várias pessoas que não mereciam morrer, que estavam ali pra proteger ela pra isso. E na hora que ela tinha que realmente assumir uma posição, ela não assume. E eu acho que ela colhe o que ela planta, sabe? Se ela tivesse se doado mais, tivesse mais decisão, ela teria sido mais e ela teria tido uma vida melhor ou, sabe, pelo menos vivido, né? Não sei o que vocês acham da minha... Então, e tem mais. Ele acolheu o filho dela como se fosse dele. Sim. Os dois, ele tinha um amor por aquele menino. Ele tratava bem o menino. Gente, ele usar o menino como peão de manobra pra você fazer a questão do trono, é o que eu falei, não é falta de amor pela criança. Todo rei fazia isso com seus filhos. Quem viu Mulovers aí, sabe? É a mesma coisa lá. Não, e o menino também queria voltar, né? Sim, você vê o menino que o também tempo tinha todo, uma admiração por ele. O menino, quando é arrancado do reino, ele quer o tempo todo voltar pro pai. Tu vê que ele fala. Quer. Sabe? Que ele gosta do pai dele. Porque aquele rei, pra ele, é o pai dele. Sabe? Porque ele não tá por dentro desse... Pai, às vezes pai não é o quem gera, mas quem cria, né? Sim. E ele era um pai presente. Tem cenas lindas dele com a criança, né? Ele levando a criança lá pro trono, lembra? Assistindo um... E assim, gente, não é que... Quando um rei faz isso, não é que falta amor ao filho. É porque ele já passou por isso, como a Fran falou. Ele sofreu bullying, ele foi maltratado, ele foi escorraçado. Quando era criança, ele foi manipulado pelo Limbuei o tempo todo. Então ele sabe que se aquelas crianças não tiverem uma força, elas não vão sobreviver àquilo que ele sobreviveu. Então ele não pode criar filhos fracos. Ele tem que criar filhos fortes. E para você criar filhos fortes, você tem que pôr um contra o outro. Infelizmente, essa é a realidade de quem nasce. E ela sabe disso, né? De quem faz parte desse mundo, de quem tá governando o mundo ali. Ok? Mais algum comentário, pessoal? Pra eu ler aqui os comentários. Posso só... Uhum. Só um comentáriozinho, que tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Isso tá me lembrando. Quem contou isso foi meu professor de História, na época do ensino médio, sobre a sucessão do trono português durante Dom João VI. Ele não era para ser o príncipe regente, era para ser um outro príncipe, que se lembra agora de cabeça. E ele não e naquela época o príncipe regente ia ser treinado para ser e tudo mais, e os outros príncipes eram ensinados, não, você não precisa disso, é perigoso demais, vão querer te matar e tudo mais. Então, o que você está falando pode ter sentido, até século XVII, XVIII, XIX, acontecia isso, só nos últimos 100 anos para cá que isso diminuiu um pouco na Europa. Sim. Era normal você botar os filhos para brigar para ver quem era o mais forte. Vamos lá, deixa eu ler aqui alguns comentários. A Larissa falou:
Também vi que ele tinha ela como família, por isso quis defendê-la, nada mais que isso. Tá falando o que eu falei em relação ao Jinke, do que a Gunsuli achava do Jinke. Que eu acho que era um amor mais de família do que de homem mesmo, né? Catarina, não shippei. Corrigiu, tá certo. Não shippou, que susto. Verônica, a Lady Lee é um caso de amor e ódio exatamente por essa questão de que ela oscila muito, sabe? No que ela é. Às vezes ela é super foda e às vezes ela é uma merda, sabe? A gente fica ali... oscilando junto com o amor e o ódio por ela, né? Ela é poderosa ao mesmo tempo lerda. Pois é, eu não sei como consegue isso, exatamente. Você resumiu tudo que eu falei, Verônica. Ela é poderosa, aí daqui a pouco ela é lerda. Aí ajuda quem não merece, é isso que eu tô falando, ó. Uma songa, uma deusa. Aquelas amizades dela. Pois é que eu falei, gente, ela ajuda todo mundo que não merece, quem merece ela não ajuda. Eu não entendo esse senso de justiça dela. Conheceu e na mesma hora era o melhor amigo. Pois é, ela é assim. Gunsuli. Olha lá, vamos lá. Aí, Yara disse: perfeita Gunsuli, mulher marcante. Sim, forte, enfrenta tudo para proteger que é importante para a mesma. Também protege seus ideais ao máximo, que é bem interessante também. Sim, é o que eu tô falando. Ela nesse início, ela é muito forte. Eu acho que ela perde essa força, tudo que eu falei, quando ali vai pro final, sabe? Ela perde essa questão dela. Se ela fosse... É que eu falei, acho que faltou ambição, faltou ela traçar um plano. Ela era tão... É que ela falou, a Verônica falou, ela era tão inteligente, daqui a pouco é tão songa, não dá... É muito, como a Fran falou, bipolar, sabe? Fica complicado. Ela só peitou o imperador porque ela é linda. Quer dizer que ela só peita o imperador porque ela é linda. Ai, meu Deus. A Verônica. Larissa... Ela é uma mulher forte e maravilhosa. Eu amei o personagem dela. Tem os seus defeitos? Tem. Mas o tanto que ela acertou pra mim, mesmo sabendo que ia dar ruim, ela ia sem rodeio. Sim, direta ela era ela. Embora, como eu falei, ela mentia e escondia muitas coisas. Gente, ela não é perfeita. Uma pessoa que se diz símbolo da justiça não é a pessoa que sai mentindo igual ela fazia, sabe? Ela mente bastante durante o drama, sabe? Ela esconde muita coisa séria, sabe? Ela não ela é boba, mas não sabe? Ela se faz de sonsa um pouquinho, vai. De vítima. Mas ela mente também. É que eu falei, ela é um personagem muito complexo e por isso que eu gosto da personagem, sabe? Eu acho legal ela ser assim, não acho um defeito. Exato, eu demorei horrores nesse começo, eu pensei que não ia terminar, mas depois, nossa, não queria parar de ver, viu, Gervásio? Aí um incentivo pra você. De começo é difícil, mas depois vira ótimo. Verônica, eu também tenho dificuldade de ver dramas políticos, mas esse tem muitas lutas, então ela conseguiu. Verônica, ela aprontou, ele aprontou, foi um romance conturbado. Foi. Eu acho os dois muito iguais. O problema dos dois é a teimosia, eles são extremamente parecidos e por isso que acabando do jeito que terminou. Eles são muito parecidos. Um mente pro outro, um engana o outro, um ama o outro, eles são exatamente a mesma coisa. O mesmo lado da moeda. Naira, a respeito desse personagem, penso como a Solange, ok. Mas a Songa não aceitar ser rainha, confiando em quem? Ela sabia que o filho dela não era o rei, isso já não seria motivo? Não necessariamente. Porque ela tinha o apoio do rei, sabe? Se ela demonstrasse esse interesse, ela tem o apoio da... Ele fala isso pra ela no drama. Você tem o apoio único que você precisa da pessoa mais importante aqui dentro, que sou eu. Ninguém é mais poderoso que ele. Entendeu? Ela tendo o apoio dele, ela conseguiu mudar ele em tantas coisas e ela já gostava do garoto. Você acha que não conseguia isso? Ele não estava querendo escolher o filho dele. Ele inclusive fala na cena que ela descobre que as crianças estão sendo usadas como peão. Ele não está determinando quem vai ser o herdeiro. Ele está falando que vai jogar as duas crianças na briga. Entendeu? Na treta. Porque é o que eu tô falando. Ele está sempre focando no que vai ser melhor pro rei, pro reinado. Olha, ela como rainha protegeria o filho dela exatamente, muito mais. Ela teria poder, gente. O poder gera a proteção. Se ela fosse rainha, se ela fosse tudo era diferente. Nossa, quando ela salva o Yandan, já sabia que ia dar merda. Pois é. Olha quem ela foi me salvar. Quando ela salva o Yandan, ia dar merda. Não sei por que ela salva aquele... Presta pra nada. Ó, pra que ela ajudou o príncipe refém a fugir? Não faz sentido porque é besta. Entendeu? Porque... queria se ferrar. Porque, então, ó, ela pra fazer isso que eu falei, morreu gente, ela mente pro marido, olha a merda que ela faz pra salvar uma pessoa que não merece. Ó, a parte deles perdidos é lindo. É sim, a parte deles perdidos é linda. Você fala quando ela vai salvar ele, né? Ok.